você precisa cumprir aqui nessa terra, que é fazer discípulos, que é cuidar de vidas, que é gerar novos discípulos para Jesus. Foi me dado um tema aqui para falar nessa manhã, e esse tema, ele fala a importância do discipulado para o crescimento e cuidado. Vou ser breve, porque nosso pastor Nisus, ele vai ministrar aqui na sequência, né, que vai ser a última mensagem dessa noite. E eu quero citar aqui para vocês pelo menos 3 pontos aqui fundamentais para o crescimento, para um crescimento saudável, para o crescimento de um novo discípulo. O primeiro ponto da importância do discipulado é que o discipulado leva ao conhecimento da palavra de Deus. Eu vou pedir aqui para os meninos da mídia colocar 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Necessitamos da palavra de Deus para nosso crescimento. Ou seja, é ela quem dá o crescimento, é ela quem dá o crescimento. O recém-nascido chora pedindo leite, porque o leite é necessário para o crescimento do recém-nascido. Da mesma forma, o Senhor diz que temos que ser como eles, com relação à sua palavra. Um discipulado que não tem palavra de Deus, ele não tem crescimento. A palavra de Deus, ela é a base para o crescimento. A palavra de Deus, ela é a estrutura que vai levar o discípulo a crescer. Foi por isso que eu coloquei esse primeiro ponto logo de cara, porque ele é o fundamento para o crescimento, a palavra de Deus. É o fundamento para o crescimento. Algumas pessoas me perguntam, Alexandre, eu estou querendo discipular, mas preciso usar apostila? É necessário usar apostila? Jesus não usou apostila. Aí eu tenho que responder, né? Eu falo para essas pessoas, Jesus, ele era a própria palavra. Ele era o verbo que se fez carne. Tudo que ele falava era a palavra. Mas nós precisamos da apostila, porque a apostila, todo o conteúdo da apostila, ela é baseado na palavra de Deus. E nós vemos hoje muitas pessoas dentro da igreja, com muito tempo aqui dentro, mas como bebês espirituais. Crentes mimados, pessoas mimadas. Porque, aleluia, não tiveram a base. Não tiveram alguém que sentasse com ela e desse leite para ela, alimentasse ela, nutrisse ela, dia após dia. Crentes que não estão focados em praticar aquilo que Deus deixou como ordem, como ordenança. Sempre está questionando, sempre está colocando uma barreira para cumprir aquilo que Jesus, que o nosso Deus mandou fazer, que é fazer discípulos. Deixar um legado, cuidar de vidas. Já pensou? Daqui a alguns anos você vê aquela pessoa que você está cuidando, sendo usada como instrumento de Deus. E ela fala, olha Edmar, obrigado, sou muito grato pela tua vida. Você cuidou de mim, você ajudou, aleluias, me ajudou a conhecer a palavra de Deus, me ajudou a conhecer o Senhor. E hoje eu já consigo caminhar e cuidar de outras vidas. Aleluias. Por que é tão importante a palavra de Deus no discipulado?
Salmos capítulo 119, versículo 105. Coloca aqui, por favor, Everson. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela nos dá direção e conduz os nossos passos. Preste atenção. Eu não sei o que fazer. Eu não sei que atitude tomar. A palavra de Deus, ela tem direção para a minha vida e para a tua vida. Ela vai te conduzir por caminhos retos, por caminhos que agradam ao Senhor. Aleluias. Salmos 119, versículo 162. Além de nos dar direção e conduzir os nossos passos, o salmista diz: eu me regozijo na tua promessa. Outras versões falam na tua palavra, como quem encontra grandes despojos. Em outra versão fala grandes tesouros. A palavra de Deus, ela é a fonte de alegria para nossas vidas. Eu me alegro, o salmista fala. Você consegue contemplar hoje muitos cristãos abatidos, sem alegria, não regozija mais porque não tem a palavra viva dentro dele. Porque quem tem a palavra, a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é como um escudo que nos protege. Que quando o inimigo vem lançar a seta do inimigo não consegue nos atingir, porque nós estamos cheios da palavra. Nós estamos protegidos, nós estamos bem guardados no Senhor. Aleluia. Por isso, se você quer cuidar de vidas, você precisa, aleluia, ser cheio da palavra de Deus. Você só vai conseguir gerar um discípulo com a cara de Jesus se você estiver cheio da palavra. Porque se você for um crente que lê a Bíblia só nos dias de culto, esquece. Como que você vai transmitir Jesus para uma pessoa? Você vai falar para ela assim, você tem que meditar na palavra, e ela fala, mas se você mesmo não medita na palavra, se você mesmo não ora, aleluia. Quando Moisés ele veio a falecer, Josué ele era discípulo de Moisés. E quando ele veio a falecer, lá no capítulo 1 do livro de Josué, a palavra do Senhor diz que Deus ele começa ali a conversar com Josué, porque Josué estava preocupado, porque agora Deus tinha dado a missão para ele de conduzir aquele povo até a terra prometida. E Deus ele dá algumas instruções para ele. Deus fala assim, olha Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Deus começa a ensinar ali a Moisés. Tudo que tu viu Moisés fazendo, Josué, não é porque ele era o bom, é porque eu estava conduzindo ele. E assim como eu conduzi ele, eu vou conduzir a tua vida também. E ele fala para Josué assim, olha Josué, seja forte e seja corajoso. Na sequência ele fala, você vai ter que ser forte e muito corajoso. Aí Deus agora ele dá a senha para Josué, ele fala assim, Josué, você vai ter que meditar na minha palavra dia e noite. Josué, você vai ter que tomar o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito na minha palavra. Você não poderá se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aí no final fala assim, então farás prosperar o teu caminho. Então tu serás bem-sucedido em tudo que você fizer. Aleluia. Olha o segredo aí para uma vida próspera. Obediência à palavra de Deus. O Eli falou aqui sobre a obediência. Falou sobre a desobediência. Mas eu quero focar aqui naquilo que Deus colocou no meu coração. A palavra, meus irmãos, ela é muito necessária no discipulado. A palavra que vai dar o crescimento,
ao seu discípulo. Eu criei como estratégia no meu discipulado, com as vidas que eu estou compartilhando com elas, eu criei como estratégia com eles, de estar fazendo a leitura da Bíblia todo dia com eles. Com um, eu estou meditando no livro de Atos. Com o outro, eu estou meditando no livro de João. E com o outro, eu estou meditando no livro de Mateus. Assim eu me alimento da palavra, e o discípulo também, ele está recebendo leite, ele está recebendo a palavra viva. Aleluias. Ele está criando o hábito de meditar na palavra. Aleluias. E ele fala: Alexandre, eu tenho tanta dificuldade. Eu falo: então vamos junto, eu também tenho dificuldade, vamos junto. Vamos junto nós dois então. Eu te lembro, tu me lembra. Me manda mensagem, eu te mando mensagem. Olha, hoje é o capítulo 8, hein? À noite vamos conversar sobre o capítulo 8. E o outro fala: Alexandre, hoje é o capítulo 6, vamos lá? Eu falo: vamos lá. E assim, aleluias, nós vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia fala que o meu povo sofre por falta de conhecimento. A Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 3, conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor, dia após dia a palavra de Deus. Aleluia. O que pode mais alimentar um discípulo de Jesus do que a palavra de Deus? O que pode alimentar mais um discípulo do que a palavra? Aleluia. É impossível obedecer à vontade de Deus sem ao menos conhecer a sua palavra. Como obedecer se não conhece? Como? Ah, eu sou obediente à palavra de Deus. Não lê a Bíblia, como que é obediente? É importantíssimo que a palavra esteja sendo ensinada aos que desejam ser discípulos de Jesus. Para tornar como Cristo, é necessário conhecê-lo cada vez mais. Esse conhecimento é exposto na palavra. Essa palavra traz o necessário para que o discípulo possa conhecer cada vez mais o seu mestre e possa ver como ele agia em diferentes situações da vida. Você vai meditando na palavra, você vai vendo ali as atitudes de Jesus na palavra, e você fala assim: eu vou fazer como ele fez, como ele fazia. Jesus passou por isso. Olha, mas tem um monte de irmãos se levantando, um monte de pessoas se levantando contra mim. Contra Jesus não foi diferente. Falavam que ele era o falso profeta, era o cumilão. Ele é um cumilão, ele é um falso profeta. Ele expulsa demônios em nome de Belzebu. E Jesus executando aquilo que o Pai mandou. Aleluia. Irmãos, a minha parte e a sua parte é executar aquilo que o nosso Deus mandou. Como Eli falou, as circunstâncias vão vir, as provações vão vir, vão se levantar, mas esteja focado em fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Se é para fazer discípulos, vamos fazer discípulos até o último dia, cuidando de vidas, formando pessoas parecidas com Cristo. Aleluias. Se é para meditar na palavra, vamos meditar na palavra. Vamos nos esforçar para meditar na palavra. Se a Bíblia fala orar sem cessar, vamos orar sem cessar. Não importa o que está acontecendo ao redor, irmãos. Muitas circunstâncias se levantaram contra Jesus, mas ele não deixou de fazer aquilo que ele veio fazer na terra. Salvar os perdidos. Aleluias. Curar, libertar os oprimidos. Ele nunca parou. Se levantava a tempestade aqui, ele, aleluias.
O ensino da palavra de Deus, ele é o único alimento para levar ao crescimento de forma madura. Quer ver um crente maduro? É um crente que tem palavra na vida dele. Crente maduro tem palavra. Agora o crente mimado é aquele: ai, o Edmar entrou na igreja, nem me cumprimentou. Acho que eu nem vou vir no culto à noite. É o bebezão mimado, que precisa amadurecer na palavra. Ai, acho que estão falando de mim ali. Quero que fale de mim lá em cima. Aleluia. É o bebê espiritual. Infelizmente, irmãos. Por quê? Porque nós precisamos também nos levantar e cuidar dessas pessoas. Cuidar dessas vidas. Nós precisamos sentar com elas, ensinar elas. Os mais maduros ensinar aqueles que estão chegando e vice-versa. Existe uma resistência? Sim, existe. Mas a obra ela é de Deus, ela não é do homem, irmãos. Aleluia. O ministério é do Senhor, a igreja é do Senhor. As almas são deles. Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas, as ovelhas são do Senhor. Aleluia. A nossa parte é cuidar. A nossa parte é transmitir o alimento. Recebemos tantas coisas de Deus e não transmitimos isso para outras pessoas. Assim como o ser humano precisa de alimento, acabamos lá, fazer um lanche maravilhoso. Assim como o ser humano precisa de alimento físico diariamente, o discípulo precisa se alimentar da palavra todos os dias. Todos os dias. Separa um tempo para meditar na palavra. Sabe por quê? Porque a pessoa que você está cuidando, ela vai ter dúvidas e vai fazer perguntas para você. Quinta-feira, um irmão que nós estamos juntos, ele falou para mim: irmão Alexandre, está até aqui no celular. Ele falou assim: se João Batista batizou Jesus, teve o privilégio de batizar Jesus, por que quando ele foi preso ele tinha dúvida se Jesus era realmente o Messias? E aí? Por isso que tem que estudar a palavra. Por isso que nós temos que meditar na palavra. Para cuidar de vidas nós precisamos ser cheios, não só do Espírito Santo, mas da palavra de Deus em nossas vidas. O que você responderia? Quer que eu responda? Eu não vou responder não, vou deixar você meditar na palavra. Aleluia. Deve estar esperando aí, Alexandre, fala. Não vou falar não. Eu respondi para ele na hora. Aleluia. Mas vou deixar essa dúvida aí para você. Você que sabe, amém. Mas você que não sabe, vai meditar na palavra. Ele batizou Jesus. Aí quando foi preso, perguntou lá para os servos dele: pergunta lá se é ele mesmo ou se vai vir outro. Aleluia. Pedro andou sobre as águas e negou Jesus. Estou dando pista para você aqui, 3 vezes. Elias orou e caiu fogo do céu e fugiu para uma caverna quando foi ameaçado. Apenas dicas. Aleluia. É necessário que o discipulador tenha sempre em mente a importância do uso da palavra de Deus no seu discipulado. Irmãos, não pode faltar palavra. Senão o bebê, a criança espiritual ali, ela não vai crescer saudável. Não vai crescer maduro. Já pensou um crente que não tem experiência com a palavra de Deus, discipulando outro que não gosta de ler a Bíblia também? Já pensou? Já imaginou? Como que essa criança vai crescer no meio da igreja?
no meio do povo de Deus, dando trabalho. Aleluia. O segundo ponto que eu quero falar aqui, a importância do discipulado para o crescimento, é a transferência de experiência de vida. Olha que maravilha. Algo que conta muito no acompanhamento do novo discípulo de Cristo é a sua experiência de vida. Já imaginou? O teu discípulo fala assim: olha, estou tendo um problemão no meu casamento, estou à beira do divórcio. Aí você já passou por isso. Deus já te deu vitória. Deus já te deu a direção. Aí você vai lá injetar nele lá. Aleluia. Assim como Ele restaurou o meu, Ele vai restaurar o seu também. Aleluia. Ore a Deus, peça uma direção. Porque aquele que criou o casamento, aleluia, Ele vai te dar uma direção, Ele vai te dar um direcionamento. E Ele vai restaurar a tua casa e a tua família. Ah, eu estou com um problema com meu filho, com a minha filha. Aí você já passou pela mesma situação. Aí você vai falar para ele assim: olha, eu já passei por isso. Vamos orar juntos e Deus vai dar vitória. Nós vamos ver o teu filho na presença do Senhor. Você vai sentar com seu filho e vai meditar na palavra junto com ele. O que mais? Quantos já tiveram experiências aqui? Aleluia. Seu discípulo está passando por inúmeras situações, financeira, filhos, casamento, trabalho, vida profissional. Você já teve experiência com Deus, você já venceu. O Senhor já te deu vitória. E o Senhor está falando agora: injeta nele. Injeta nele, filho. Deus quer te usar, irmãos. Deus quer usar a minha vida. Deus quer usar a tua vida. Aleluia. Discipulado. Como a pastora Eliane falou aqui, Jesus passou 3 anos treinando eles. 3 anos. E nós fomos alcançados porque eles obedeceram. Nós fomos alcançados. E como aqueles serão alcançados que estão lá fora, que estão perdidos? Se eu e você não cumprir aquilo que Deus mandou fazer. Como é que fica? Como que fica? Os discípulos de Jesus cumpriram. E nós precisamos cumprir. Precisamos executar. O discipulado, ele dá trabalho, irmãos. Mas tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. O Wellington está aqui, o Reinaldo está aqui. Todos nós trabalhamos. Chegamos do trabalho muitas das vezes sem tomar banho. E aí, vamos. Quando finalizar o discipulado, eu vou tomar banho, eu vou jantar. Mas a prioridade é o reino. Aleluia, a prioridade é o reino. Vamos lá, com a roupa do trabalho, fazendo discipulado. Vamos lá, cuidar de vidas. Aleluias. E está passando lá o jogo dos Santos. E eu falei: meu Deus, ele está chegando. E eu querendo assistir o jogo, eu desliguei a televisão e falei: Senhor, eu estou liberto disso. Eu quero fazer discípulo. E eu fico bem na hora o jogo, Renan. Bem na hora. Prioriza o reino, que Deus vai cuidar de todas as outras áreas da sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu tenho vivido coisas tremendas. Porque eu decidi. Eu não quero mais outra vida a não ser fazer discípulos, cuidar de vidas. Enquanto eu estiver vivo nessa terra, se o Senhor me der saúde, não importa onde eu estiver, eu quero estar falando de Jesus e cuidando de vidas. Segundo ponto, por isso é de suma importância que o discipulador tenha uma vida espiritual saudável, para poder reproduzir isto no outro discípulo de Jesus. Irmãos, é preciso ter vida. A
gente estava, eu e minha esposa, conversando com a Tati ontem a respeito disso. Vidas que ela tem cuidado também, e outras vidas que precisam entrar no discipulado. A boca fala o quê? Aquilo que está cheio. Se o coração não tem palavra, você vai transmitir o quê para o seu discípulo? O que tu acha, o que tu pensa não vai fazer efeito na vida dele. O que vai fazer efeito é isso aqui, ó. A palavra viva, o maná que veio do céu. Aleluias. Jesus, na grande comissão, ordena aos seus primeiros discípulos a não apenas pregar o evangelho, mas dar continuidade no processo de discipulado. Eles deveriam ensinar tudo o que haviam ouvido e aprendido do Mestre. Tudo que vocês viram de mim, Jesus. Tudo que vocês, aleluias, viram e ouviram de mim, transmitam isso para outras pessoas. O que você tem vivido com Jesus, irmãos, tantas coisas grandes. Eu creio nisso, que Deus tem realizado coisa grande, coisas tremendas na vida de cada um aqui. Transmita isso para outras pessoas. Não fique com isso só para você, não seja egoísta. Os discípulos de Jesus não foram egoístas, eles transmitiram. E nós estamos aqui por causa disso. Terceiro e último ponto. Quero ser breve aqui para deixar o pastor Nizuzi com bastante tempo aqui para ministrar. A importância do discipulado. Vivendo em comunhão. Há duas coisas que ninguém pode fazer sozinho. Alguém sabe aqui uma? E aí, alguém sabe? Há duas coisas que ninguém pode fazer sozinho. A primeira é casar. Não é verdade? Quem está esperando aí o noivo ou a noiva, esperar com paciência no Senhor. Deus vai preparar a pessoa certa para a sua vida. E a segunda é ser cristão. Sozinho não dá. Não dá. Não dá para caminhar sozinho. Quando um discípulo ele anda sozinho, ele se torna uma presa fácil para o inimigo. A Bíblia fala que quem se isola busca seus próprios interesses, ou os interesses egoístas. Você precisa de alguém para caminhar contigo. Você que é mulher precisa de uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, cheio da palavra para andar com você. Você que é homem precisa de um homem cheio de Deus, cheio de palavra, para você compartilhar com Ele, conversar com Ele, desabafar com Ele. Aleluias. É impossível crescer e permanecer na fé sozinho. O discipulado traz essa comunhão entre discipulador e discípulo. O discipulado é muito mais além do que um encontro semanal. É um relacionamento entre discipulador e discípulo, onde o discipulador empenha a sua vida para preparar outro discípulo para Jesus. Discipulado é relacionamento e comunhão. O sucesso do processo de discipulado está inteiramente ligado ao relacionamento entre discipulador e discípulo. Você precisa ter um bom relacionamento com o seu discípulo. Um relacionamento de confiança, que ele pode ligar para você, desabafar com você. Aleluia. É necessário um bom relacionamento. Para finalizar, que o pastor Jesus, quando vem para frente assim, é assustador. Já fico até tremendo aqui. Sei nem se eu vou conseguir terminar. Não quer voltar lá para trás, pastor? Oh! Aleluia! O discipulado gera no coração do discípulo
um senso de quanto ele é amado e importante no corpo de Cristo. Olha que legal isso. A pessoa se sente amada. Alguém que se preocupa comigo. Aquele irmão se preocupa comigo. Aquela irmã se preocupa comigo. Eu não estou sozinho. Eu tenho alguém que eu possa contar. Aleluia. Para finalizar. Se o discípulo de Jesus compreender o amor do discipulador por ele, ficará muito mais fácil ensiná-lo e liderá-lo. Se ele conseguir enxergar em você que existe um amor na sua vida, um amor de Cristo por ele, vai ficar muito mais fácil discipular. Muito mais fácil. Ele vai falar que aquela vida se preocupa comigo. Aquela vida se preocupa. Cristo fez questão de mostrar aos seus discípulos o seu amor por eles, a ponto de se entregar até a morte. Este amor que eu estou falando aqui, irmãos, somente Deus pode dar ao coração de um discipulador. Peça para Deus colocar amor no teu coração. Senhor, assim como o Senhor amou, assim como o Senhor me amou, pecador, sem merecer nada, não merecia nada. Coloque esse amor no meu coração pelas vidas. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. A importância do discipulado, guarde isso. Leva ao conhecimento da palavra. Leva ao conhecimento da palavra. Segundo, a sua vida, sua experiência de vida, você vai compartilhar com essa pessoa. E o terceiro, comunhão. Gera comunhão, não só entre você e o discipulador, mas comunhão dentro da igreja do Senhor. A igreja cresce saudável e vive em unidade. Amém? Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus que cuida de nossas vidas. E o Senhor nos deu a tarefa, a ordem de cuidar de outras vidas, meu Pai. Derrama do Teu amor em nossos corações, pelas almas, pelas vidas, Senhor. E nos ajuda a cumprir essa ordem. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a executar com excelência aquilo que o Senhor deixou para nossas vidas nessa terra, Pai. Eu sou muito grato por tudo, sou muito grato por essa oportunidade, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor.